presidente Sérgio Coelho conosco na mesa redonda. Então, quem quiser acompanhar tudo, Romano, tá lá no canal do YouTube da Itatiaia, quase uma hora de conversa. Ele falou sobre reforços, encheu a bola do Rodrigo Caetano na busca do Paulinho, né, que foi um golaço, segundo ele, um gol de placa do Rodrigo Caetano. Falou do Eduardo Cudê, falou também da questão do Conselho Deliberativo, aquela desavença ali do ex-presidente Alexandre Calil com ele, o Ricardo Guimarães, presidente do Conselho. Tem tudo lá, uma entrevista bacana do Sérgio Coelho, que falou muito sobre SAF aí, falou muito desse momento financeiro do Atlético, Romano. Pois é, e ele deixou, ô Léo, uma palavra dele é o seguinte: se o pessoal, os 4 R's, saírem de manhã, ele sai junto. Isso mostra qual que é a importância desse momento, como eles estão segurando o rojão no Atlético, Léo? Romano, você pode escolher, sem brincadeira, se você quer ver o copo meio cheio ou meio vazio. Porque que o Atlético tem uma dívida bilionária, todo mundo sabe, que o Atlético passa perrengue como a maioria dos clubes no Brasil passa, mas o Atlético tem apoiadores, pessoas que, como disse o presidente, que emprestam dinheiro para salvar o clube sem cobrar juros. E que já se colocaram publicamente que serão os últimos a serem pagos para o Atlético quitar as suas contas. Então é uma condição que só o Galo tem e que qualquer clube gostaria de ter. Quem não gostaria? Se você virar para mim e falar assim, Léo, eu te empresto um dinheiro aí, você me paga quando você puder e sem juros. Ué, é lógico que eu vou querer. Qualquer pessoa, qualquer clube vai querer. E é a realidade nua e crua. Acho que tá certo o Sérgio Coelho. Porque se ele ficar pintando um cenário de que tá tudo bem, ou isso e aqui, não, o Atlético precisa da SAF. O Atlético precisa da SAF. E não é para pagar os 4 R's, não. É para pagar o tantão de dívida que foi constituída, que foram constituídas ao longo dos anos. E o Atlético precisa pagar. Se o Atlético quer ser um clube diferente, se ele quer ter muita renda, muita grana com a Arena MRV, com jogadores que ele criar, se ele não quiser ficar pagando 50, 60 milhões de juros, cara, precisa de uma SAF. Agora, eu prefiro uma SAF que seja bem estruturada, com pessoas que são bem-sucedidas nas suas empresas e que entendem economicamente, que entendem do lado administrativo de negócio para ser feito, do que ser feito a toque de caixa. Essa eu acho que é a grande vantagem do Atlético. Está sendo feito com calma e buscando um investidor sério para, de maneira séria, colocar dinheiro, comprar a SAF do clube. Isso é o mais importante. Agora, não querer que o Atlético passe por esse processo, Romano, eu não consigo entender, porque o presidente do clube deixou bem claro que se não virar SAF, não tem dinheiro para pagar as contas, pô. Eu sempre falo o seguinte... O Léo falou aí sobre juros, o Galo paga hoje 100 milhões de juros por ano, cara. É muita coisa. Essa dívida o Galo tem que sanar. Essa é a pior dívida que existe. Esta Edulpanzi, é a pior dívida que existe, porque a tal dívida de juro, juro em cima de juro, parece uma frieira que vai comendo ali o pé do sujeito, é impressionante. Ô, Romano, eu só tenho a lamentar, né? A que ponto que deixaram chegar o Atlético. Hoje o Atlético é um clube do tamanho que é e que depende de torcedores para sobreviver. A gente está falando de torcedores. Os 4R são torcedores que resolveram ajudar o clube e emprestam dinheiro sem juros para que o clube sobreviva. Sobreviva competindo. Porque ele poderia sobreviver sem competir também. Mas o Atlético tem competido. O ano passado o Atlético ganhou tudo que disputou praticamente. Esse ano que o clube não foi bem, ainda assim conseguiu uma vaga na pré-Libertadores, disputou o Campeonato Brasileiro entre os 6, 7 primeiros, mas que depende de torcedores para ajudar. O Atlético não consegue caminhar com as próprias pernas. E quando o clube começa a visualizar, a vislumbrar algo que está acontecendo, uma mudança no futebol brasileiro, e que ali na frente ele possa, com um investidor profissional, caminhar com as próprias pernas, tem gente querendo atrapalhar, gente que participou da desconstrução desse clube. Gente que tem parcela nisso que eu estou acabando de falar. Que um clube que está completamente arrasado financeiramente. E o Atlético está arrasado financeiramente.
por administrações passadas absolutamente incompetentes e irresponsáveis. Então, que bom que o Atlético tem torcedores que ajudam, conseguem ajudar, que tem dinheiro para ajudar, porque deve estar cheio, deve ter milhares e milhares de torcedores que gostariam de ajudar, mas não podem. Que bom para o Atlético que existem os torcedores que podem ajudar e que estão ajudando, mas eu lamento muito que um clube do tamanho do Atlético precise disso. E se tem gente que ajuda, que bom. E se tem uma possibilidade de melhorar e caminhar com as próprias pernas, que deixem o Atlético caminhar com as próprias pernas, se transformando em SAF e buscando um investidor profissional para que o clube passe a viver de maneira profissional.